Como anda a cerquinha em volta do seu casamento? De quais maneiras vocês têm protegido a relação de casal e o que vocês têm conseguido deixar privativo a vocês dois? A nossa conversa hoje vai ser sobre as fronteiras em torno do casal. Eu quero trabalhar aqui com vocês maneiras de preservar, de proteger a relação a dois. Eu sou Renata Nunes, sou psicóloga clínica há mais de 27 anos, trabalho na abordagem sistêmica, atendendo adultos individualmente e casais. E como terapeuta de casais há quase 30 anos, uma das coisas mais importantes que a gente vai observar na relação de casal é como é que anda essa cerquinha em torno do casal. E eu quero começar trazendo uma pergunta para você também se fazer aí. O que vocês dois têm feito de casal nos últimos tempos? Se fosse para você me dizer agora, imagina que você está aqui comigo no meu consultório, sentado aqui no meu sofá. Quando você chega, eu te pergunto, o que vocês dois fizeram de casal nesse último mês? Você saberia me dizer? De casal, não é de pai e mãe, não é de família, é de marido e mulher. Quantas e quantas vezes a gente divide um tanto de coisas, de afazeres, de preocupações, de conquistas, a gente se diverte como família e não como marido e mulher. Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenos, de encontrar meu marido na cozinha ali, preparando o café da manhã antes dos meninos irem para a escola, dar um abraço nele e falar, nossa, eu tô morrendo de saudade de você. Que dia que a gente vai encontrar? A gente tomava o café da manhã juntos, almoçávamos juntos, passávamos o final da tarde ali juntos, colocava os meninos para dormir juntos, dormíamos juntos, mas eu estava convivendo com o pai dos meus filhos. A gente conversava muito sobre as demandas dos meninos, as demandas da vida doméstica, partilhávamos sobre as questões, as preocupações com os nossos trabalhos, mas havia pouco tempo para ser casal. Aquele momento em que a gente se olha como homem e mulher. Aquele momento em que a gente não fala de filhos, que a gente não fala de casa, que a gente fortalece a cerquinha em torno de nós, casal. Enquanto terapeuta sistêmica, o meu olhar vai ser sempre nas nossas relações, porque eu acredito que tudo está interconectado, entrelaçado. A maneira como nós nos comunicamos com o outro, a maneira como nós trocamos experiências com o outro. E quando eu recebo um cliente aqui, principalmente o casal, eu vou observar como é que ele se relaciona com outros sistemas familiares. Como é que ele estabelece essas trocas? Porque a gente trabalha com a ideia das fronteiras em torno de cada núcleo familiar. As fronteiras são como cerquinhas que nos protegem. A minha família nuclear é a família que eu construí com o meu marido. Eu, meu marido e os meus 2 filhos formamos a nossa família nuclear. Existe uma fronteira, uma cerquinha em torno do nosso sistema familiar. E dentro da nossa família, nós 4, existe uma cerquinha também em torno do subsistema do casal. Então, primeiro é entender como é que é a fronteira em torno do seu sistema familiar. Existem famílias que não têm cerquinha. Baixinha, com aquelas plantinhas, todo mundo salta, todo mundo entra e sai na hora que quer. A gente costuma dizer que é a casa da mãe Joana. Tem café na mesa o dia todo, almoço para todo mundo pode chegar, todo mundo mete o bedelho na criação dos filhos, todo mundo fala do casamento de todo mundo, não tem privacidade. É aquele povo que vive junto, misturado. Tem um filme antigo, mas que ainda dá para assistir, que eu adoro, para exemplificar as famílias com fronteiras abertas, as famílias sem cerquinhas. Casamento grego. É aquele povo que vive junto, misturado, todo mundo mete o bedelho na vida de todo mundo. Parece todo mundo muito unido, muito próximo. Mas a família com fronteiras abertas, sem cerquinhas, elas não têm intimidade. Não tem espaço para o casal ter privacidade. A cerquinha em volta do casal é inexistente. Vive como uma grande família. Qual é o prejuízo? A desconexão do casal. A falta de intimidade e de cumplicidade desse casal, dessa família. Existem famílias que vivem com fronteiras fechadas, como se fosse um muro que ninguém acessa. Tudo é privativo. Não se fala com ninguém as conquistas, as dificuldades, não recebem ninguém, não partilham com ninguém. Também há pouco espaço para intimidade, para cumplicidade. Há pouca troca. E há as famílias que nós consideramos mais funcionais, mais saudáveis, que são as famílias que têm fronteiras semi-abertas. Vamos imaginar como é que seria essa cerquinha dessas famílias. Existe um muro, existe um portão e nós dois temos a chave. Nós escolhemos quem, quando e com que frequência nós vamos trocar com outras pessoas. Quando é que nós vamos receber pessoas na nossa casa? Quando é que nós vamos conviver com outras pessoas? E principalmente, o que nós vamos partilhar com os outros? Eu quero chamar a atenção aqui, especialmente para a fronteira em torno do casal. Quantos casais eu recebo aqui no meu consultório com essa dificuldade de ter privacidade entre os dois?
Todo mundo sabe quando eles brigam, todo mundo sabe quando eles estão muito felizes, todo mundo sabe quando eles estão planejando uma viagem, quando eles estão passando por uma dificuldade financeira. Não tem privacidade, não tem cerquinha, não tem intimidade. E eu costumo dizer, gente, o que é que tá tão ruim assim que vocês não sabem fazer um programa só vocês dois? Adoram sair sempre com amigos, adoram viajar 100% das vezes com um monte de gente. Isso me faz questionar, será que vocês sabem, vocês dois, conversar sobre vocês, partilhar a vida um com o outro? Será que vocês funcionam bem juntos, os dois? Porque às vezes é um hábito estar sempre junto e misturado. E a gente precisa aprender a ter momentos a sós, só os dois. E principalmente escolher aquilo que vai ser privativo ao casal. Alguns casais querem partilhar tudo com as famílias de origem, as famílias de onde eles vieram. Mas como eu não vou contar para minha mãe que a gente está planejando fazer uma viagem? Como é que eu não vou contar para o meu pai que a gente está passando por uma fase difícil no casamento? Casamento é feito de duas pessoas. Apenas. Eu não tenho o direito de partilhar as nossas dificuldades com os nossos filhos, até porque nós somos pais, eles não podem tomar partido. Então aquilo que a gente vivencia é privativo ao casal. A gente não partilha com os filhos, não partilha com os amigos, não partilha com a família. Mas eu não quero guardar uma conquista muito boa só pra gente. Espera um pouco, adia um pouco. Sinta o gostinho de ter algo que só vocês dois sabem. Preservem as dificuldades de vocês entre vocês dois. Qualquer pessoa vai tomar partido, a não ser o terapeuta que vai ficar de fora, que vai reconhecer que há uma responsabilidade repartida no que vocês estão vivendo. Se vocês não estão dando conta juntos, busquem ajuda profissional, alguém que seja de confiança, que tenha valores parecidos com os de vocês. Um profissional para direcioná-los, não o pai e a mãe, não o amigo. Fortalecer a cerquinha protege vocês, né? Quantas vezes um dos cônjuges se sente inseguro porque acha que pode entrar uma terceira pessoa na relação e fica vigiando, fica olhando mensagem. Eu chamo a atenção e falo, presta atenção, olha pra cá. Fortaleça a cerquinha em torno de vocês. Gaste energia nutrindo a relação, porque se a cerquinha estiver fortalecida, se vocês estiverem próximos, com privacidade, com cumplicidade, com intimidade, com desejo, com admiração, com respeito, não tem espaço para entrar a terceira pessoa. Agora, quando há rachaduras, a terceira pessoa entra. Então, qual é a maneira de blindar o casamento de vocês? Fortalecer essa cerquinha, com diálogo, com esse olhar cuidadoso, amoroso. Se veem como homem e mulher, ritualizem o tempo a dois na rotina de vocês. Elejam o dia que vai ser o dia do namoro. No dia do namoro, é proibido falar de filhos, é proibido ter DR, né? Discutir a relação. Eu falo com meus clientes, gente, vai gastar dinheiro para ir no restaurante, se arrumar, para ter DR. DR a gente tem em casa, não é no dia do namoro. Namoro é aquele tempo bom que a gente fala de coisas boas, que a gente se diverte, que a gente ri juntos. Nossa, Renata, mas a gente nem sabe mais o que a gente gosta de fazer juntos. A gente vai tentar lembrar. O que a gente fazia quando a gente namorava? O que a gente gostava de fazer? A gente ria de quê? A gente conversava sobre o quê? Casamento é a relação mais exigente de todas que a gente vai estabelecer ao longo da vida. Se a gente não tiver esse cuidado de manter a parte boa, leve, o namoro, vai ficando pesado. E a gente começa a questionar, será que vale a pena viver isso tudo? Porque tem casais que passam a viver só a parte difícil, a vida doméstica, a demanda com os filhos, a demanda financeira, mas aquela parte boa de ter um amigo, alguém que você pode falar tudo, que sabe, te conhece do avesso e ainda assim tá ali torcendo por você, caminhando junto com você. Alguém que tem sonhos juntos, que tem um propósito, que caminha na mesma direção. Essa é a parte boa. Alguém que a gente tem para contar, que tá ali torcendo por nós. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente deixa de se ver e a gente funciona como pai e mãe. E como pai e mãe, é fácil, porque a melhor coisa do mundo é ser pai e mãe. Porque filho suga e nutre ao mesmo tempo. É como se a gente nem precisasse do marido, porque tem um beijo, um abraço ali espontâneo pra gente. É um amor incondicional. O amor do casamento, ele não é incondicional, ele é construído. É uma decisão diária. Todos os dias eu escolho fazer dar certo. Por isso eu preciso nutrir, eu preciso ter tempo, eu preciso olhar para o outro, eu preciso enxergar o homem e a mulher. Porque senão a gente vira pai e mãe. E quando eles são pequenininhos, a gente acha isso a melhor coisa do mundo. Mas eles vão embora. Lembra? Os nossos filhos não são nossos. Eles são um empréstimo que Deus nos dá para que a gente se torne uma pessoa melhor. Né? Eu acho que o maior projeto de vida que a gente pode ter é ser pai e mãe. Mas a gente faz de tudo para que eles cresçam com autonomia. A gente vai ter sucesso quando a gente perceber que os nossos filhos deram certo, eles foram embora, voaram, bateram asas. E aí ficamos nós dois.
casal. Se a gente adia isso, não, deixa os filhos crescerem pra gente viajar juntos. Nossa, não tem ninguém pra ficar com eles pra gente sair só nós dois. A lista de desculpas verdadeiras, porque são verdades, mas são desculpas, é gigante. E a gente vai adiando esse tempo para nós, casal. Passamos um modelo para os nossos filhos de pai e mãe, não de casal, assim como o modelo que a grande maioria de nós teve. Como é que anda a cerquinha em volta do seu casamento? De quais maneiras vocês têm blindado a relação a dois? O que vocês têm feito juntos de casal? Quais são os sonhos de vocês? Quais são os projetos de vocês? Qual é a hora da semana que vocês se dedicam a vocês como casal? Como é que anda a sexualidade, o desejo entre vocês? A admiração, o respeito. Como é que vocês querem envelhecer juntos? Quais assuntos vocês têm para ficar horas conversando? Por que vocês se escolheram? Por que vocês ainda se escolhem hoje? Se vocês estão desconectados, se vocês já não têm mais admiração, busquem ajuda enquanto é tempo. Porque essa relação, ela é muito valiosa. Imagina a bênção de poder envelhecer com alguém que nos conhece todas as nossas mazelas e tá ali, junto, torcendo por nós, nos admirando. Alguém que a gente tem para caminhar ao nosso lado, lá na velhice, os dois juntos. Para a gente colher isso, o investimento, as ações precisam acontecer agora. Se fez sentido essa reflexão para você, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas, deixe seu comentário, deixe suas dúvidas, que eu vou ter o maior prazer em respondê-lo. Me siga nas minhas outras redes sociais. Eu estou sempre aqui, toda segunda-feira, trazendo um vídeo novo. No meu Instagram, sempre abrindo caixinhas de perguntas. E vai ser muito bom te ter por aqui.